Gênesis 46. Amém? Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que vieram para o Egito, Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrão e Carmi. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Uade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merage. Os filhos de Judá: Re, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Isacar: Tolá, Puva, Jó e Sinron. Os filhos de Zebulão: Sered, Elão e Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade: Zifião, Ragi, Suni, Esbom, Heri, Arodi e Areli. Os filhos de Aser: Rimná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles, e os filhos de Berias: Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Senate, filha de Putífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Rei, Ros, Mupim, Rupim e Ardê. São esses os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan: Hussim. Os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silem. São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E esses deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres, os filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives.
E José disse a seus irmãos: e é a casa de seu pai. Subirei e farei saber a Faraó. E ele disse: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Amém. Aos 130 anos de idade, Jacó ouve a notícia mais arrebatadora da vida dele: José vive. Se ele já tinha ouvido muitíssimas notícias boas na vida dele, essa foi a notícia que quebrou ele por dentro, arrebatou. José está vivo. José, seu filho amado, por quem ele havia chorado durante 22 anos, estava vivo, e não apenas vivo, mas governava o império mais poderoso do mundo, o Egito. Ele era governador, e agora era tempo de descer para o Egito. Era um novo tempo que estava começando na vida do Jacó. Talvez algo que ele nunca imaginou durante a vida. E muitas vezes nós chegamos diante de situações e escolhas que nós nunca imaginamos na nossa vida, que nós faríamos tal viagem, tal visita, conheceríamos tal pessoa, ou iríamos a tal lugar. E Jacó nunca tinha passado nem nos melhores sonhos dele que um dia ele iria para o Egito. Ele desceria para o Egito. Agora era tempo de descer ao Egito. O texto que nós lemos, todo esse texto do capítulo 46, ele está construído sobre dois pontos dominantes. Primeiro, a partida do Jacó para o Egito, e o segundo ponto, o encontro de Jacó com José. São dois pontos fortes nesse texto que eu quero explorar um pouquinho. No verso 1, o texto começa dizendo: partiu. A primeira palavra é partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Nada podia ficar para trás. Ninguém. No verso 6, você pode conferir comigo, ele diz assim: tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Mas no verso 5 diz: então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Nenhuma pessoa poderia ficar para trás. Ele partiu e levou tudo o que ele possuía. Nenhuma pessoa poderia ficar para trás, e também nenhum bem material deveria ficar para trás. Quando nós olhamos para as ordens de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, transformar em discípulos, batizar eles, ninguém poderia ficar para trás. A ideia de Jesus é que ninguém devesse ficar para trás. Todos deveriam conhecer Jesus, todos deveriam conhecer o Espírito Santo, e todos deveriam chegar um dia a ter salvação. Quando nós olhamos depois mais para frente no Êxodo, nós vamos ver que quando Moisés quer sair da terra, ele vai até um ponto e o faraó faz uma proposta para ele: vocês podem adorar, contudo vão só vocês, não levem os bens de vocês, as ovelhas, os bens, tudo vai ficar aqui. E Moisés diz: não, todo mundo vai os velhos, vai as crianças, vai as famílias, todo mundo vai ir, ninguém vai ficar para trás. Então nenhuma pessoa vai ficar para trás, e também nenhum bem material vai ficar para trás. Todo mundo vai. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba. É interessante que era necessário passar por Berseba. Nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus falando que era necessário que ele passasse por Samaria. Jesus tinha um encontro marcado com uma pessoa em Samaria,
uma pessoa o conheceu, se converteu, mudou de vida, e nós apenas a conhecemos como a mulher do poço, a mulher samaritana. Mas para Jacó era necessário que ele passasse por Berseba. Por que era necessário passar por Berseba? E o texto diz que ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Berseba era a última cidade antes da fronteira com o Egito. Berseba ainda ficava em Canaã, toda essa grande faixa de terra chamada Canaã, mas era a última fronteira, a última cidade antes de sair de Canaã e entrar no Egito. Ele precisava passar por essa cidade. Berseba era o santuário dos patriarcas. Ele tinha se tornado um local litúrgico para Abraão e também Isaque. Tanto Abraão como Isaque também levantaram altares em Berseba, sacrificaram em Berseba, fizeram um culto para Deus em Berseba e se prostraram a Deus em Berseba, tornado um lugar de culto para os patriarcas. Abraão havia cavado um poço e feito aliança com Abimeleque em Berseba. Você lembra que ele até plantou lá uma planta duradoura? Ele fez lá várias plantas, ele plantou para que aquilo fosse duradouro em Gênesis 21. Abraão morou em Berseba depois dele voltar do quase sacrifício do seu filho Isaque em Moriá. Lá em Gênesis 22, ele volta de Moriá com o filho vivo e ele faz uma morada em Berseba e se instala em Berseba. Isaque viveu em Berseba. Em Gênesis 26, o texto vai dizer que Berseba era o lugar onde é que Isaque desenvolveu a sua vida, sua família, e aonde Jacó também nasceu. Mas o interessante é que eu quero que você olhe aqui, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Quanto tempo nós não vemos mais o Jacó fazendo um culto para Deus? Pelo menos 22 anos. O Jacó se recusou ser consolado por causa do filho dele. E pelo menos 22 anos ele não buscou mais a presença de Deus. Pelo menos 22 anos ele não fez um sacrifício, não levantou um altar e não buscou a presença de Deus. Como que uma pessoa com tanto tempo que não se prostra diante da presença de Deus, como pode viver? Como pode planejar? Como pode andar por essa terra? E nós vemos que o Jacó andou com uma vida esquisita sobre a terra. Olha quanto problema que ele trouxe para dentro da sua casa. A filha dele, a Diná, foi estuprada. Ficou refém lá para os siquimitas. Os seus filhos se tornaram assassinos. Nesse período, o José foi vendido para o Egito. Quanta coisa estranha entrou dentro da casa do Jacó nesse período que ele não buscou mais a presença de Deus. E nós vemos que isso acontece na casa das pessoas, na vida, no casamento e na família das pessoas. No período que as pessoas não buscam a presença de Deus, muita coisa estranha entra dentro da vida, e isso é como uma bomba que um dia vai estourar. Depois de passado esse tempo, ele desceu a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. O texto não diz que o Deus era o Deus de Jacó, mas era o Deus de quem? De Isaque. Não era mais o Deus de Jacó. Porque a pessoa que não busca a presença de Deus, o Deus não é mais o Deus dela. Ela pode ser o Deus dos crentes, o Deus Pai de Jesus, o Deus do Espírito Santo, mas não ser o Deus da vida dela. Deus não era mais o Deus da vida de Jacó. Ele era Deus apenas do pai dele, porque o pai dele se relacionava com Deus. Então era só apenas o Deus de Isaque, mas não era mais o Deus de Jacó. Em Berseba foi também o lar de Jacó antes dele se mudar lá para as terras de Labão, porque ele nasceu em Berseba, ele conhecia bem. Em Berseba Deus falou com Agar, você lembra?
que ela fugiu da casa da sua senhora, grávida, e Deus em Berseba falou com Agar: Agar, no teu ventre tem um menino, também vai se tornar uma geração, vai ser jumento selvagem, mas vai ser uma nação. Em Berseba Deus falou com Isaque. Em Berseba começou a caminhada de Jacó, e a caminhada de vida de Jacó em Canaã, e começou em Berseba e também terminou em Berseba, porque o Jacó não vai mais voltar para Canaã. Ele vai agora para o Egito, e lá ele vai fechar os olhos para a eternidade, e ele não vai mais retornar para Berseba. Berseba é o lugar onde começa a vida de Jacó e também termina a jornada de Jacó. E ele vai ali sacrificar em Berseba. Isso significa que Jacó ainda reconhecia a vocação espiritual da sua família. Em Betel, Deus tinha falado para ele na visão que Deus tinha um projeto na vida dele. O Jacó ficou vagando sobre a terra, desde as terras de Labão, por Sucote, vagando, criando gado, enriquecendo, mais longe da presença de Deus, e parecia que ele tinha se esquecido de que era muito além do que apenas uma vida. Não era só viver. Deus tinha um projeto com a vida de Jacó. Amém? E quando ele se volta para Berseba para sacrificar, ele está dizendo: eu continuo crendo nesse projeto. Pode até ser que durante alguns anos eu me esqueci disso, mas isso voltou a viver dentro de mim com a notícia de que José está vivo. E qual é o resultado desse voltar aos altares do Senhor? Verso 2. Qual é o resultado dele voltar para os altares? Qual o resultado dele voltar-se para Deus? Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Meus irmãos, a coisa mais terrível que pode acontecer comigo e com você é Deus parar de falar com a gente. A coisa mais terrível não é uma doença terminal, não é uma pobreza repentina, não é passar fome, não é ficar sem emprego. A pior coisa que pode nos acontecer é Deus parar de falar com a gente. Uma pessoa pode frequentar um culto cristão e Deus não falar com ela. E quão terrível é quando a pessoa vai para a Bíblia de manhã para o devocional, e o devocional é gelado, as orações são frias, o culto não toca mais, as músicas não mexem mais, porque ela está gelada para Deus e Deus não fala mais com ela. Quantos e quantos anos tinham se passado e nós não vemos mais Deus falar com Jacó. Terrível coisa é quando Deus para de falar com uma pessoa. E por que isso acontece? A pessoa vai ao culto, ela lê a Bíblia, ela é ministrada, mas ela faz força para esquecer da palavra, porque ela não quer viver. Isso chega a um ponto de ser quase uma blasfêmia, é quase como jogar pão fora, porque a palavra de Deus é pão da vida, e é lançar pão fora, estragar pão, quando eu recebo a palavra, mas eu não vivo ela. Então, se eu não quero viver, é justo que Deus não fale mais comigo. Então, se Deus tinha falado com Jacó algumas vezes, mas Jacó tinha se afastado da presença de Deus, é justo que Deus não mais falasse com ele. Terrível coisa é quando Deus não fala mais com uma pessoa. E Deus começa a falar com Jacó quando ele se volta para os altares. Ele se volta para o lugar certo e ele se volta com o coração certo. E o que Deus fala com ele? Jacó, Jacó. Você pode falar comigo? Jacó, Jacó. Em Gênesis 22, quando Abraão estava com um cutelo na mão para sacrificar o seu filho, Deus fala com ele: Abraão, Abraão. 2 vezes, Abraão, Abraão. Em 1 Samuel 3,10, quando Deus fala com o menino Samuel, e ele pensa que é o sacerdote Eli falando, e o sacerdote Eli já enferrujado, já há tempo não ouvia mais a palavra de Deus, não ouvia mais a voz de Deus, o orienta dizendo: quando Deus falar com você, você diz assim, assim. E Deus voltou a falar com Samuel naquela noite, e Deus falou: Samuel, Samuel.
Quando nós olhamos Jesus na casa de 3 irmãos ali, para um almoço, e todos os discípulos, e uma irmã corria, fazia um monte de coisa, a outra estava sentada aos pés de Jesus, e aquela que corria e trabalhava repreende Jesus, dizendo: manda minha irmã trabalhar. E Jesus fala: Marta, Marta. Um homem que saiu de Jerusalém para Damasco com cartas para matar cristãos nas igrejas de Damasco, Jesus o encontra no caminho, o abate, joga ele no chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus fala: Saulo, Saulo, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Abraão, Abraão, Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Você consegue entender que agora há uma resposta pronta? Por que algumas pessoas precisam ficar velhas para então ter um coração pronto para Deus? Por que algumas pessoas precisam passar por coisas tão doídas como perder um filho, ou ter a notícia de um filho perdido, para então, depois de uma notícia boa, voltar-se para Deus e dizer: eis-me aqui? Porque nenhuma vez ele havia falado para Deus: eis-me aqui. E esse eis-me aqui significa: eu estou aqui, eu estou pronto, agora eu vou fazer o que o Senhor quer, agora eu vou fazer o que Deus quer. Quando Deus falou com Samuel, Samuel respondeu com ele: eis-me aqui, o teu servo ouve, o teu servo ouve. Hebreus 3,15, o texto diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Não endureça o coração, mas diga: eis-me aqui. Nenhuma pessoa está preparada para fazer a obra de Deus quando ela é chamada. Os discípulos não estavam preparados. Jacó não estava pronto ainda para descer para o Egito. Ele não estava pronto. Por isso que Deus vem e fala com ele. E ele diz: eis-me aqui. A nossa palavra em direção a Deus deve ser: eis-me aqui. E Deus ordenou no verso 3 a descida dele para o Egito. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Um servo de Deus, uma serva do Senhor, deve sempre estar atento às ordens de Deus. Sempre estar atento. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. Deus deu uma ordem: Abraão, vai, e eu quero. Deus não havia autorizado, por exemplo, o Abraão descer para o Egito. Você lembra que ele foi para o Egito, olhando o que todos estavam fazendo, e atrás dos pastos verdes, porque em Canaã também estava seco. E o problema que ele arrumou para o casamento dele, o problema para a família, isso gerou problemas por muitos anos, ele ter entrado no Egito sem Deus autorizar. Mas Deus falou isso com Abraão. Você lembra que Deus proibiu o Isaac dele descer para o Egito? E Deus inclusive lembrou Isaac: olha, você lembra o que aconteceu com o teu pai? Não vai, enfrenta a seca, ser um homem forte, e não desce para o Egito como todos os povos fazem. Fica em Canaã e eu vou sustentar você. Mas agora Deus autoriza o Jacó. Porque tem coisas, irmãos, que são absolutas. Deus nunca vai mudar. Quem é o único caminho, a verdade e a vida? Jesus. Isso nunca vai mudar. Qual é a única forma de você desenvolver a salvação? Você precisa estar conectado com o corpo de Cristo, que é a igreja. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Isso é absoluto, nunca vai mudar. Mas tem outras direções que Deus pode mudar e são diferentes para a vida de cada pessoa. Que Deus não dá uma direção igual para todos. Deus dá o mesmo emprego para todas as pessoas do mundo? Deus dá direções diferentes. E Deus inclusive às vezes pode dizer para alguém: agora chega de você trabalhar isso, eu quero que você trabalhe aquilo. É uma nova direção. Deus está dando uma nova direção para Jacó. Agora você deve descer para o Egito. Desce. E como saber se é Deus falando? Você já deve ter se feito essa pergunta. Como saber se é Deus falando, ou se de repente é a minha carne querendo fugir daquele lugar, porque o lugar não é bom?
Como saber se é Deus falando ou se de repente é o diabo querendo me levar para um lugar para acabar com a minha salvação? Como saber? Em Provérbios 4:23, o texto diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como guardar o coração? Nesse verso 3, nós vemos que Deus dá uma ordem para Jacó. Ele diz: não temas. Como guardar o coração para nós nunca perdermos o reto discernimento para a vida? O que atrapalha o discernimento para discernir as coisas? O que atrapalha as pessoas que às vezes o diabo fala para elas alguma coisa e ela pensa que é Deus? O que atrapalha? O que às vezes atrapalha de Deus falar uma coisa para a pessoa e ela não quer, mas quando a carne fala, ela quer? Ira. A ira atrapalha o nosso discernimento. A falta de perdão atrapalha. O ódio, a raiva, a ansiedade atrapalham o discernimento. Preocupações atrapalham o discernimento. Medos atrapalham. Angústias, tudo isso atrapalha o reto discernimento para a vida. Aí Deus fala para o Jacó: não temas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração do Jacó. O que tinha dentro do coração do Jacó que ele não queria tomar essa decisão? Eu creio que o Jacó aqui, ele é como muitas vezes nós. Nós temos uma decisão para tomar, e essa decisão é muito racional, a gente tem clareza de que ela precisa ser daquela forma, mas a gente vai antes para a oração. O Jacó foi para o altar, fez sacrifício, e Deus assistiu isso, e Deus deu uma ordem: não temas. É certo, é justo, é racional. Vai e desce para o Egito. Não temas. Deus não veio do céu e tirou o medo do coração do Jacó. Deus não desceu do céu e ajudou o Jacó a tomar a decisão. Mas Deus veio e falou: não temas. 365 vezes na Bíblia nós vamos encontrar a palavra não temas, no sentido: não tenha medo de tomar decisão, não tenha medo de crer, não tenha medo de ter fé. Não temas. Você está tomando a decisão certa. Desce para o Egito. Não temas. Deus promete. Depois do não temas, Deus faz a primeira promessa: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Uma das preocupações de um homem, de um patriarca, de alguém que estava na ponta de um clã, naquela época, naquela civilização antiga, era ter muitos filhos e multiplicar a geração. Essa era uma das grandes preocupações de um homem, de ter muitos filhos e de ter uma família forte. E Deus promete que no Egito, lá eu farei de ti uma grande nação. Deus renova a promessa que Ele tinha dado lá na visão de Betel, quando ele estava fugindo para as terras de Labão. Deus fala com ele em Gênesis 28:14: eu vou fazer de ti uma grande nação. Quantos anos se passaram daquela promessa e quantas voltas o mundo deu, e Deus ainda continua colocando sobre o Jacó esse compromisso: eu vou fazer de você uma grande nação. Deus promete. A segunda promessa, no verso 4: eu descerei contigo para o Egito. Mais importante que as bênçãos de Deus é ter a companhia do Deus das bênçãos. O que hoje o mundo evangélico ao nosso redor quer? As bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? As bênçãos. E é mais ou menos assim: Deus me dá as bênçãos e depois o Senhor não precisa mais se preocupar comigo, o Senhor pode se retirar. Eu já tenho o que eu quero, eu tenho as bênçãos, o Senhor não precisa mais se incomodar. Sendo que Deus quer um relacionamento. O que adianta ter bênçãos se não se tem Deus? O que se adianta ter muitos filhos e filhas de uma enorme geração se não tem Deus? E as pessoas insistem em andar sem Deus.
Em uma das vezes que Moisés se levanta para orar pelo povo, ele se queixa diante de Deus, dizendo: esse povo, esse teu povo é muito pecador. Eles têm um coração torto, um coração pendido para o pecado. É terrível esse teu povo. Eu também não quero mais brincar. Eu estou fora da brincadeira. E Deus fala com Moisés: então eu também estou fora. E Moisés volta para Deus dizendo: se tu não ires conosco, nós não iremos. O entendimento de Moisés era: não dá para andar sem Deus. E como as pessoas conseguem andar sem Deus? Como as pessoas conseguem fazer escolhas e decisões e elas ainda acreditam que elas conseguem acertar na vida andando sem Deus? E Deus dá aqui uma grande promessa: eu descerei contigo para o Egito. Nós precisamos nos certificar se Deus vai conosco aonde nós vamos ir, se Deus vai conosco naquele negócio, se Deus vai permanecer com a gente naquela decisão. E Deus garante para ele: eu vou com você. Então a gente pode dizer que essa descida para o Egito era de Deus? Era. Próxima promessa, na segunda parte do verso 4: e te farei tornar a subir certamente. Havia a promessa de Deus e que Deus faria dos descendentes de Jacó um grande povo. Então corria o risco de Jacó descer para o Egito e todos os seus descendentes, toda essa família, se misturar com os egípcios e ela desaparecer da face da terra. Por isso que Deus vem e faz a promessa para o Jacó: vocês não vão se perder, vocês não vão se misturar e vocês não vão desaparecer, vocês vão se tornar uma grande nação e depois vocês retornarão e eu vou dar para vocês a terra de Canaã. E assim aconteceu depois também. Deus extraiu eles do Egito depois de 400 anos e levou eles numa caminhada dolorosa para Canaã. Deus promete: vocês vão descer, mas eu também vou trazer vocês de volta. Na última parte do 4 está a última promessa. Deus promete consolo pessoal para o Jacó: a mão de José fechará os teus olhos. É muito natural isso nas famílias, que um filho, uma filha, uma nora, um genro se torna uma pessoa muito querida, muito amada. E é muito natural isso também, que quando a pessoa lá da idade vai para a eternidade, ela vai falecer, ela quer segurar a mão de alguém. Vocês já viram isso? Quer segurar a mão de alguém, quer ainda conversar com alguém. E normalmente ela quer conversar com quem? Com o filho mais amado, com a filha mais querida. E Deus fala para o Jacó: o teu filho querido, o teu filho do coração vai fechar os teus olhos. É aquele sinal de passar a mão no rosto daquela pessoa que saiu desse mundo, que foi para a eternidade, para fechar os olhos para o sepultamento. Você pode ter certeza que o José vai fechar os teus olhos. Os primeiros 17 anos de José, Jacó cuidou do José. Os últimos anos de Jacó, José cuidou do Jacó. Porque depois que o Jacó desceu para o Egito, ele viveu mais 17 anos, ainda usufruindo do seu filho José e olhando a glória dele, porque ele foi um grande. Jacó levou consigo os filhos de Lia e seus descendentes, do verso 8 ao verso 15. Ninguém poderia ficar para trás, ninguém, nenhuma pessoa. Você imagina lá onde é que o Jacó morava? Era a vila do Jacó. E quando o Jacó levantou acampamento, esvaziou, acabou a vila, ninguém mais ficou lá. Ficou para trás árvores, poços, lugar onde eles moravam, tudo ficou para trás. A vila esvaziou, a vila do Jacó ficou vazia, porque todos desceram para o Egito, ninguém poderia ficar para trás. Do verso 16 ao verso 18, Jacó leva os filhos de Zilpa e seus descendentes. Todo mundo deveria ir. Do verso 19 ao verso 22, Jacó leva os filhos de Raquel e os seus descendentes. E depois ele também leva os filhos de Bila e seus descendentes. E no verso 26 e 27, a totalidade, todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó,
Todos eram 66 pessoas, mas ainda tinha o acréscimo de José e os filhos. E os filhos de José, que ele nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. É pouco povo. E em 400 anos, eles eram 1.600.000 homens que pegavam espadas. E se pode dar para cada um desses homens uma esposa e pelo menos 2 filhos. Passa longe de 3 milhões de pessoas. Quão grande foi a multiplicação da descendência de Jacó, porque nós vemos que Deus é o dono da história, não as pessoas. E eles desceram. Então no verso 28 ao 34, o tão esperado encontro. 22 anos haviam separado o pai do filho, o filho do pai. Eu imagino que tipo de saudade que doía demais. Essa saudade de perder um filho. Mas a notícia reviveu esse pai. E essa ansiedade de outra vez ver esse filho. E José vai ao encontro do pai no verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Quantos minutos que você acha que foi esse encontro? Eu imagino que pelo menos uma meia hora. Para tantos anos e tão grande saudade, precisava ter sido pelo menos meia hora. E quem chorou aqui foi o José. E eles choraram. No verso 30, a declaração de alívio. Disse Israel a José: já posso morrer. Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Todos esses anos, por várias vezes, os textos mostram o medo que Jacó tinha de ir para a sepultura e eles sepultarem ele com essa tristeza no coração. E ele tinha uma pendência, ele não queria morrer. Mas agora ele chega num ponto que ele diz: aconteceu tudo o que tinha acontecido, minha vida está completamente resolvida. Posso descansar em paz. Posso descansar em paz. O verso 31 e o 32, José convida Faraó, comunica ao Faraó sobre a chegada da família dele ali nas terras de Gósen. O 31 e no 32, os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. E aqui no verso 33 e 34, a preocupação de José com a pureza da sua família. Quando ele conduz a família dele para Gósen, ele não está conduzindo a filha dele para o grande centro nevrálgico egípcio dos cultos a todos os deuses e de toda a política egípcia. Gósen ficava longe da capital egípcia. Gósen ficava inclusive longe de Pitom e Ramsés, que eram as 2 cidades celeiros, onde tinham os grandes celeiros, onde eles tinham guardado os cereais para o tempo da seca. Gósen ficava isolado, ficava longe, porque a ideia era que a família de José não se misturasse com a cultura egípcia. Gósen era cerca de 2.300 quilômetros quadrados de solo fértil, de muitas pastagens. Para a gente ter ideia, o lago de Itaipu é 1.500 quilômetros quadrados de água. E o tamanho disso? Gósen era um vale, ou era parte do delta fértil do Nilo, que o rio Nilo regava esse solo, e inclusive os rebanhos de Faraó pastavam em toda essa região. Por isso que José trouxe a família dele para Gósen. E José deseja isolar sua família para que mantenha sua identidade singular até as promessas patriarcais se concretizarem. E Gósen era a incubadora na qual Deus formaria um povo para marchar de volta para Canaã.
Gósen era o lugar apropriado para multiplicar o povo dele, para depois eles voltarem como um povo para Canaã. A igreja é hoje como Gósen em terra egípcia. Jesus não nos tirou desse mundo quando Ele nos converteu pelo Espírito Santo. E a igreja de Jesus é como Gósen em terra egípcia. Deus está formando um povo para habitar a Canaã celestial. Quando nós olhamos o verso 34, o 33 e o 34. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Por quê? José estava instruindo os seus irmãos para que os oficiais egípcios não pensassem que esses irmãos estavam vindo roubar emprego dos egípcios. Eles não viriam para trabalhar com o José. Eles ficariam à parte, tocando a vida deles. Vocês continuarão sendo pastores de ovelhas. Vocês mudaram de lugar geográfico, mas o trabalho de vocês continua o mesmo. Vocês são pastores. 34. Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não se misturem. A ordem é: não se misturem. Vocês são pastores. Vocês não são construtores de pirâmides. Vocês não são amassadores de barro. Vocês não são construtores de casas. Vocês são pastores. Isso é espiritualmente muito profundo para a vida de todo cristão. Vocês são pastores. Não percam a identidade de vocês. Não se distraiam com os trabalhos. Vocês são pastores. Vocês não devem mudar essa identidade. Vocês são pastores. E o José diz para os irmãos dele: vocês são abomináveis para os egípcios, mas vocês são o povo de Deus. Nós somos abomináveis para os egípcios, mas nós somos povo do Senhor. Você tem que ser pastor. Vocês não vieram ao mundo para perder a vida com os trabalhos dos egípcios. Vocês são pastores. Não se misturam. Não perca a sua identidade. Vocês permanecem em Gósen. Não se misturem com as coisas desse mundo. É muito parecido com o que Jesus fala. É parecido com o que Paulo ensina. Para que vocês sejam santos e santos, como é o vosso Pai do céu. Amém? Amém. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra tão graciosa que o Senhor conduziu para dentro do nosso coração. E como, Senhor, a Tua palavra é maravilhosamente engenhada, perfeitamente construída, ela sempre se encaixa com a mensagem que o Senhor tem dado aos povos, e principalmente ao Teu povo, ao povo da cruz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela mensagem que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.